Ministro Flávio Dino, então, falando sobre a sabatina e expectativa para amanhã, dizendo que está bastante otimista, que conversou com todos, que foi muito bem recebido, inclusive, pelos senadores da oposição e até foi bastante, assim, amoroso ao dizer que espera que aqueles que não concordam com a indicação dele tenham os seus corações tocados aí ao longo dessa noite para a sabatina de amanhã, Fábio Piperno. Como é que você avalia o desempenho do ministro Flávio Dino agora em frente aos jornalistas e essa tranquilidade com que ele falou da sabatina de amanhã? Bom, Dino paz e amor, né? Se a gente tivesse conhecido, tivesse travado o primeiro contato com o ministro Flávio Dino, exatamente por conta dessa entrevista, a gente chegaria à conclusão de que ele é não apenas uma pessoa excepcionalmente bem preparada, como o político mais afável do mundo. A gente sabe que no Ministério da Justiça não foi exatamente assim, embora ele tenha sido, como eu disse aqui outro dia, um governador bastante cordial, agregador. Estilo de agregador, abraçar todo mundo. A coligação dele tinha uns 20 partidos aí, da esquerda, direita, todo mundo. Aliás, da confusão lá, isso até hoje, porque depois que ele saiu, cada um quer, seguir a sua carreira solo. E ele tem também essa experiência como magistrado. Eu espero dele o seguinte: caso ele tenha a sua indicação aprovada, que ele seja um ministro, um juiz, como vem sendo, por exemplo, o ministro Zanin, sobre quem pairavam muitas desconfianças. Acho que foi o Dávila que outro dia citou uma questão de censura à imprensa lá no Maranhão. E hoje, eu estava até lendo sobre isso, né? O ministro Zanin foi quem teve que decidir sobre a questão que envolvia um pleito do ministro do governo Lula, ministro das Comunicações, o Juscelino, que queria embargar a divulgação de reportagens que, denunciavam coisas bastante preocupantes envolvendo o nome dele lá no Maranhão. Esse conteúdo de fato acabou sendo censurado lá no Maranhão por conta de uma decisão absurda de um juiz. E quando caiu com o ministro Zanin deu um voto exemplar defendendo liberdade de expressão e o direito de que o jornal divulgasse isso. Então, veja, a gente está falando do Zanin, que foi advogado do Lula, e do Juscelino, que é ministro do Lula. Eu espero que, caso tenha o seu nome aprovado, o ministro Dino vá nessa direção. E, obviamente, o ministro foi questionado pelos jornalistas sobre essas duas personas que ele tem em cargos diferentes. Ou seja, aquele ministro da Defesa que, quando vai ao Senado, é combativo, responde aos senadores, muito atuante também nas redes sociais, para esse ministro agora indicado para o Supremo Tribunal Federal, que responde a todas as perguntas com cordialidade, que visitou, segundo ele, 90% dos senadores, mas que não está contando votos para saber se ele seria indicado ou não, ou se passaria na sabatina ou não. E ele explica essas duas personas dizendo que é preciso se adaptar ao cargo no qual você está. Você concorda com ele, hein, Luiz Felipe Dávila? Ou a pessoa é do jeito que é e ponto final? Eu digo que nós temos de olhar a atitude das pessoas. E a atitude das pessoas é que preocupa a indicação de Flávio Dino ao Supremo. Veja só, o Piperno acabou de mencionar aqui o Zanin. Pessoas que têm um perfil estritamente jurídico continuam a agir como juiz na Suprema Corte. Pessoas que têm um perfil político continuam a agir politicamente na Corte. É o caso do ministro Alexandre de Moraes. Está lá. Ele parece que ainda o sangue da política não saiu dele. Então o problema é que o sangue da política não sai de quem é político. Esse é o grande problema com a indicação de Dino. Ele fez aqui já que estamos no Natal aqui, ele usou o grande episódio do caminho de Damasco, da conversão de Saulo para Paulo, para apóstolo, como se isso fosse algo que sensibilizaria, mas o problema é que a política não sai do sangue. E o problema é isso. Pessoas que têm uma passagem por um longo período da sua carreira na política não se desintoxicam da política. E o resultado está aí. É o aumento da politização do Supremo Tribunal Federal. Isto é algo preocupante, porque nós precisamos restabelecer o equilíbrio entre os poderes para que a democracia possa funcionar e para que nós não possamos ter absurdos como esse
que foi julgado por Zanin, que é condenar um veículo por noticiar fatos. Imagina só, um veículo que noticia fatos como o Estadão estava sendo censurado por um juiz. Isso é um total absurdo. Felizmente, Zanin agiu como juiz. Agora, é muito difícil você tirar o chapéu de político uma vez a política está no sangue. Gustavo Segré, eu vi que o argumento do ministro não te convenceu. Não, em absoluto. Nem um pouco. Nada. E, de novo, se eu não tivesse visto a atuação do ministro como ministro da Justiça, eu teria dito, pô, esse cara é muito legal. Olha a simpatia, olha a afabilidade, como mencionou Piperno. Mas eu fiquei numa frase que me chamou muito a atenção. Eu não posso julgar uma pessoa como político ou como jurista. Então, não é a mesma coisa eu julgar um como juiz que julgar como político. Não, peraí, a lei é igual. A lei não muda. Como eu posso ter duas visões da mesma lei? Deveria ser igual. E isso é o que mostra, de alguma forma, essa metodologia da politicagem e das questões judiciais. Eu não sei se o ministro vai ser sabatinado e vai ser aprovado. Pessoalmente, eu acho que não agrega um ministro tão politizado no Supremo Tribunal Federal. Mas são os senadores que resolvem pela gente. A única dúvida que eu sim tenho, e vou continuar tendo, e eu duvido, com todo respeito, que ele possa tirar essa situação da sua atividade política para retirar essa política dentro do STF, o que seria um grande erro ter mais política dentro da Corte Suprema. E aí, Gani? Evandro, você sabe aquelas postagens no Instagram que você tem a pessoa fora de forma, depois ela super musculosa, sem maquiagem, depois linda? Então você poderia colocar uma do ministro Flávio Dino, ele como ministro da Justiça, as posições dele em relação à liberdade de expressão, portanto, em relação à Constituição. E agora, são pessoas completamente diferentes. Agora é o ministro Flávio Dino, paz e amor, defensor da Constituição Federal, defensor da liberdade de expressão. Se perguntar agora para ele, ele vai falar, é um valor absoluto, inegável, por mais que a opinião seja ruim, ela tem que vigorar, sou contra o projeto das fake news e por aí vai. Agora, o que chama atenção é que na indicação do Zanin, a reação da população, da opinião pública, não era tanto pela possibilidade do ativismo ideológico. Isso ninguém questionou em relação ao Zanin. Pelo contrário, até porque alas dentro do próprio PT viam ele como um conservador. E sim, numa relação de proximidade que poderia eventualmente, no futuro, beneficiar pessoalmente o presidente Lula. Mas não o ativismo ideológico dele. Isso não teria a ver com o fato também dele ser evangélico? Exatamente, né? Agora, em relação ao Flávio Dino, o que preocupa e a reação da opinião pública são as suas posições ideológicas e principalmente em relação à liberdade de expressão e eventualmente possibilidade de censura, perseguição política, principalmente à direita. Veja que pela primeira vez na história, isso é muito sintomático. A gente teve manifestações pelo Brasil inteiro, Paulista lotada, contra uma indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sintomático, isso não aconteceu em nenhum momento da história. As pessoas saindo às ruas falando, Dino não queremos ele no STF. Fala, Piperno, por que você reagiu durante a fala do Gani? As manifestações não foram tudo isso? Manifestações, convenhamos. Aqui na Paulista tinha um monte de foto, inclusive do pessoal da direita. Paulista lotado. A próxima a gente vai junto, eu vou te convidar, a gente vai lá de mãozinha dada, vamos tomar uma cerveja lá, você vai ver como que é lotar. Bom, primeiro que eu quero dizer para você o seguinte, se eu aparecer lá, talvez eu tenha problema. Esse teu lado liberal conservador, uma hora vai aflorar, você vai lá comigo. Então agora, eu vi as de Brasília, cômicas. Eu vi, por exemplo, uma capital do Nordeste, não me lembro qual agora, cômicas. Mal enchi uma van. Tá todo mundo nos estados, ninguém fica lá, pô.